Oi, gente! Voltei agora para analisar o mapa da Ana Cecília. A Ana Cecília, ela é uma das nossas seguidoras e ela nos mandou uma dúvida via direct aqui, que seria referente a entender os desafios que ela tem. Que ela disse que ela já fez o mapa astral dela, mas ela não consegue identificar quais são os desafios que ela tem a enfrentar a nível profissional e a nível amoroso. Então vamos dar uma olhadinha no mapa dela e vamos entender quando alguém nos vem com essa questão de interpretação de questões amorosas e profissionais, onde que a gente busca isso no mapa, né? Por onde que a gente começa. Então assim, primeira coisa, eu vou olhar ali, como sempre, o Sol, o ascendente e a Lua dela. Então ela tem um Sol em Touro, mas um Sol na casa 12. O Sol na casa 12 é como... A casa 12 é a última do mapa, né? É a casa antes do ascendente. Então é como se fosse um sol escondido, um sol que ele não se evidencia, né? A gente tem um ascendente ali em Gêmeos e aquele sol em Touro ali um pouco recluso, assim, né? Escondido. Então temos essa configuração e temos para fechar a Lua em Touro também. Essa lua já mais destacada, né, numa casa 11, que é uma casa de público, de amizades. Então, o lado emocional taurino, talvez ela se identifique bastante com as características. O que acontece? Então, vamos ver. Vamos começar entendendo o lado profissional dela. Eu vou começar olhando a casa 2, né, que fala da capacidade de gerar recursos dela, da capacidade de entender os valores, tanto valores monetários quanto o alto valor, o valor que ela se dá. E aqui a gente já vê que tem um nó do norte em Leão. O nó do norte tem uma questão dos nodos lunares que é o seguinte: na astrologia kármica a gente fala que o nó do sul é aquelas características que a gente traz de outras vidas já desenvolvido e que a gente tende a repetir essas mesmas características, porém o nó do norte é aquelas características que a gente precisa desenvolver. Não que a gente precise abandonar o nó do sul, a gente vai usar aquilo que a gente trouxe desenvolvido como uma bagagem, como algo que aperfeiçoa essa busca pelo nó do norte, porém a gente vai buscar desenvolver o nó do norte. E se ela tem um nó do norte aqui em Leão, isso significa que ela tem o nó do sul em Aquário na casa 8. E a casa 8 é uma casa de valores dos outros, né? Então, o que eu já vejo aqui nessa posição é que ela traz uma experiência de se doar muito, ser uma pessoa muito focada em gerar valor para os outros, em gerar recursos, trabalhar em prol dos outros e pouco em prol dela. Então ela vem com esse nó do norte em Leão para ela aprender que ela precisa desenvolver a habilidade de autossuficiência, de independência. Ela precisa olhar um pouquinho mais para ela precisa se centrar nela nesse momento. Então, e aí essa casa 2 abre em Câncer também, então a gente vê que a casa 2 em Câncer, ela tende a ser uma pessoa muito aquela pessoa que acolhe, sabe? Uma pessoa muito provedora, né? Então ela vai atrás dos recursos para gerar comodidade para as pessoas que ela ama, para gerar conforto para quem ela ama, para não deixar faltar nada para as pessoas que são da família dela. Então ela precisa agora entender que ela tem que ir atrás do que ela acredita, independente dos outros, certo? Então aqui a gente já tem um ponto. A casa 6, que também tem a ver com o material, assim, o financeiro, né, o trabalho, ela inicia em Escorpião, ela tem Sagitário ali, e ela tem Quirón e Plutão. Essa casa aqui tá bem pesada. Por que bem pesada? Quirón, na astrologia kármica também, a gente fala que é a ferida kármica. É algo que a gente traz também de outras vivências que ficou mal resolvido ali, que ficou uma ferida, né?
E o Plutão é uma transformação. Então, ela tem essa ferida em Sagitário e ela tem essa necessidade de transformar essas características sagitarianas. De que forma? Eu acredito que ela tem que ela tem que trabalhar muito a crença nas próprias capacidades, assim. Ela precisa trabalhar o autoconhecimento. Ela precisa acreditar nela mesma e gerar essa crença de que ela é capaz e de que existem forças superiores, existe uma espiritualidade, né, tomando conta de tudo que nos rodeia, e que as coisas melhoram, que as coisas são capazes de funcionar, de dar certo. Pode ter um pouquinho de descrença, assim, na capacidade do futuro, de acreditar, de ter fé. Então isso ela precisa trabalhar também. Ou até mesmo, como essa casa 6 fala de rotina, pode ser que ela tenha hoje uma visão do trabalho dela, uma visão de uma profissão que ela já siga há um tempo, e ela tem receio de mudar isso, ela tem receio de tentar uma coisa nova, e daqui a pouco o sonho dela é fazer algo completamente diferente, mas esse receio trava ela. Alguma coisa nesse sentido, tem alguma coisa na rotina dela que ela precisa mudar drasticamente, que ela precisa reformular, entender a rotina dela de uma nova perspectiva para ela conseguir superar esses desafios aí de autossuficiência, de autoconhecimento. E a casa 10 dela abre em Peixes e tem um Júpiter ali em Áries, né, em oposição ao Marte em Libra. O que acontece aqui? O Marte em Libra tá ali na casa 5, que é uma casa também de criatividade, das nossas criações, da nossa identidade, né? De colocar a nossa identidade no mundo. E é muito interessante que ela tenha esse nó do norte em Leão e o Marte em oposição a Júpiter na 5, porque me mostra o seguinte: ao mesmo tempo que tem essa necessidade de trabalhar uma autossuficiência, ela fica muito num paradoxo de ou ela se posiciona muito e aí ela coloca o Júpiter em Áries totalmente para fora e acaba se tornando uma pessoa muito direta, muito seca, muito agressiva muitas vezes, ou ela se torna uma pessoa muito compassiva, que aceita tudo para não desagradar ninguém. E aí ela fica nesse extremo. E o que ela precisa entender desse nó do norte em Leão é justamente isso, é conseguir equilibrar as duas coisas, é se posicionar sem ser de uma forma impositiva. Não é uma tarefa muito simples, realmente não é uma tarefa muito simples, mas eu destacaria, passou um barulho aqui, desculpa, eu destacaria como desafio principal na área profissional trabalhar a autossuficiência, entender como se posicionar sem ser nem compassiva e nem agressiva, né? Entender o caminho do meio ali e conseguir entender, afinal, o que mais te motiva profissionalmente, qual é a tua real realização, porque essa casa 10 está abrindo em Peixes. Então, provável que a tua realização seja algo que fuja do convencional. Mas seja o que for, tu precisa focar no que realmente te motiva, no que realmente te dá prazer realizar aquela atividade, independente de se as pessoas acham que é uma boa área profissional ou não, se dá dinheiro ou não. Esse lado que eu acredito que tu tenda bastante também, que é um lado mais taurino, de pensar no que é seguro, no que é concreto, é válido, claro, tu tem que ter ali aquele receio, não receio, mas aquela cautela, acho que é essa palavra, cautela, mas sem deixar os teus sonhos de lado. Essa é a grande questão. Já na área profissional, na área amorosa, vamos olhar ali então, a casa 4 dela, abre em Virgem, tem Libra, então eu já vejo que tem uma base emocional um pouquinho autocrítica, né? Vamos ver se essa autocrítica é exagerada ou não com as demais casas e aspectos. A Vênus, que também tem a ver com a questão amorosa, tá em Câncer na casa 1. O que já me mostra também, voltando ali para aquele nó do norte em Leão, que essa questão de segurança já tem a oposição ali com a casa 8.
né, que mostra um foco nos valores alheios. E tem essa Vênus em Câncer na 1. A segurança dela tá muito atrelada aos outros, à família, a relacionamento, a o que ela consegue doar para os outros, o quanto ela consegue se dedicar aos outros. E aí já complica um pouco, porque ela veio trabalhar a autossuficiência, né? Então ela precisa aprender a focar nela, a cuidar dela mesma, ela ser aquela pessoa que se autonutre, sabe? Aquela pessoa que, não que ela não precise de ninguém, claro, ela pode ter relacionamentos, mas a segurança dela não pode estar embasada em relacionamentos. A casa 7 dela abre em Sagitário e tem Capricórnio. Ou seja, qual é o grande problema dela conseguir essa segurança que ela busca nos relacionamentos? É que existe aqui uma desconfiança, um receio desse relacionamento. Capricórnio na 7 demora muito para se relacionar porque ele precisa ter muita confiança naquela pessoa, né? E a gente tem que pensar que ela tem Lua em Touro, ela tem Saturno em Touro, Sol, Mercúrio, ou seja, ela precisa ter uma segurança muito bem estruturada, ela precisa ter muita certeza nas pessoas para ela poder começar a se abrir. E aí isso precisa ser trabalhado também, precisa se soltar um pouquinho, ser um pouquinho mais flexível. Talvez a questão de lidar com a perda de pessoas também seja, né, um ponto-chave, porque o touro tem muito essa questão do apego, e tu tem touro na casa 11, que é uma casa de amizades. Então, assim, os teus relacionamentos, eles são poucos, mas tem um apego muito grande nessas relações. Tem uma coisa muito forte de tu querer segurar essas pessoas. E aí precisa soltar um pouquinho, precisa ser mais flexível, precisa confiar que aquela pessoa ela vai estar ali, não porque tu fez já testes e análises e já convive há 30 anos com a pessoa e aí tu tem plena certeza que ela não vai embora. Não, tu precisa confiar que aquela pessoa está ali porque ela realmente gosta de ti. E aí tem uma questão de alto valor que a gente volta pra tua casa 2, né? Porque a casa 2, além dos valores materiais, ela fala do alto valor. Então, assim, a nível emocional, eu te diria que a grande questão que tu tem que trabalhar é entender que as pessoas, os relacionamentos, eles precisam de uma certa dose de liberdade, né? Mas uma liberdade que não gere frieza, porque também tem esse paradoxo entre a tua casa 7 em Capricórnio ser um pouco mais desapegada, parecer desapegada, né? Porque na realidade não é desapegada, e tem a Vênus em Câncer que quer doar, que quer ser carinhosa, que quer dar atenção. Então, assim, tu pode sim dar atenção, mas tu não precisa gerar tanta desconfiança em cima dessa pessoa, não precisa ter tanto receio de fazer isso. E não precisa colocar todas as tuas fichas, a tua segurança emocional não pode estar naquela pessoa. Então eu te diria que a nível emocional o conselho é trabalhar também a autossuficiência, né? Se autocuidar, se autoentender, entender que as tuas necessidades emocionais são tuas, tu precisa trabalhar elas, né? E não buscar externamente. Entender que tem Saturno ali pertinho da tua lua, então entender que sim, tu passou por processos bem complicados emocionalmente, mas não precisa trazer essas complicações e gerar uma desconfiança de tudo e de todos. Tu pode se soltar. Então, eu diria que a nível profissional é trabalhar a tua autossuficiência e entender o que é uma capacidade de liderança sem abdicar das tuas vontades, mas sem impor as tuas vontades agressivamente. E a nível emocional, eu te diria que é desconfiar menos, se permitir confiar nas pessoas, racionalizar menos as relações e buscar entender que, primeiro, o afeto vem de ti para ti mesma. Depois, tu se doa para outras pessoas. Primeiro, tu precisa ter um afeto, um carinho e um cuidado com a tua pessoa. Depois, com os outros. Eu acho que é essa a grande questão. Depois, manda pra gente no direct
se fechou, se ficou mais alguma dúvida, a gente vai conversando. Espero ter ajudado. E quem tiver dúvida também pode deixar o mapa, mandar a pergunta no direct que a gente vai respondendo. Tá bom, gente? Obrigada!